Então, nós temos aqui o Evangelho, a gente vai ler o Evangelho do domingo, né? Que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É o discurso da missão de Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem a entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui nós temos um texto muito instigante mesmo do Evangelho de Mateus, em que é chamado de discurso missionário de Mateus, em que Jesus envia os discípulos, primeiro chama os discípulos, antes de chamar os discípulos. Na verdade, o Evangelho é dividido em 3 momentos, né? Ele percebe, né, olha as multidões e vê como elas estão famintas, ela sente compaixão das multidões, estavam abatidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. É um pouquinho a primeira parte que prepara o que vem, o discurso, né? Então, essa constatação de que a messe é grande e poucos são os trabalhadores. E aí, rezem para que o Senhor envie trabalhadores para a colheita, para a sua colheita, o texto diz. A segunda parte, então, é o chamado dos 12, e 12 chama pelo nome, né? E dá poder a esses 12 para expulsarem, né, os espíritos maus e tal. E a terceira parte é mais essa recomendação, esse modo de enviar. Envia os 12, né, com as recomendações, aí dá as recomendações. Não ir onde moram os pagãos, e nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante uma explicação aqui, exegética, que a gente pode dizer, mas por que não os pagãos? Por que não os samaritanos, não é? Na verdade, o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, nasce numa comunidade cristã, oriunda do judaísmo. Então, quase a maioria da comunidade, a predominância da comunidade eram de cristãos judeus, né? Cristãos vindos do judaísmo. Então, é interessante perceber que a dinâmica do Evangelho é essa, e que era interessante que os judeus percebessem, os cristãos que eram judeus, percebessem que Jesus era o Messias, que Jesus tinha vindo exatamente para salvar aqueles que estavam perdidos. Perdidos na letra da lei, nos preceitos, tanta coisa como a gente viu, que Jesus, então, critica duramente uma religião estéril, né? Pois bem. E aí, então, primeiro, as ovelhas perdidas. Interessante também isso, né? Toda essa temática da ovelha perdida e do cuidado de Jesus para juntar. E depois, claro, os pagãos e todos os outros povos. Inclusive, o Evangelho de Mateus termina falando isso, né?
que Jesus manda pregar o evangelho para todos os povos. A gente não pode dizer que o evangelho de Mateus é só para os que têm origem judaica. Pois bem, e aí é isso. Só essa notazinha assim, mais exegética para a gente entender. E aqui está é um dos discursos de Mateus, de Jesus no evangelho de Mateus, que é o chamado discurso missionário, de envio. Mas como é que esse texto chega para nós, né? Na nossa oração, como é que a gente tem rezado, principalmente se a gente for pensar um pouco esse chamado, quando a gente recebeu o chamado para compor a SER, ou a SEM, né? Para assumir essa coordenação e estar a serviço, né? Então, a gente pode partilhar um pouco, essa leitura pode inspirar a gente nessa partilha, nesse primeiro momento. Ânimo. Quem fala primeiro? Deixa eu começar então. Se nós formos contextualizar a nossa entrada, nós vamos perceber, né, como é que estava a CVX na época. Comunidades se reunindo ainda praticamente só virtualmente por causa da pandemia. O SEM anterior teve que mudar de posições, porque na eleição que aconteceria no final de 2020 não havia candidatos, então a coisa foi, estava um pouco apertada, estava um pouco complicada. Realmente era aquela história, né, não havia trabalhadores para Messi, né. E aí eles ficaram mais um ano com a ideia de refazer o processo de indicação de candidatos. E aí cada um de nós, né, nós fomos recebendo o convite, aceitamos, eu aceitei, né, num momento até de transição da minha vida, né, foi um momento em que, eu aceitei a indicação, logo depois a minha mãe faleceu e meses depois eu me vi eleita secretária da CVX. Fiquei muito feliz com a ideia e eu acho que, o que realmente para mim, né, foi positivo, foi e está sendo positiva, é essa possibilidade de estar mais perto das comunidades como um todo, né, porque antes eu tinha a perspectiva das comunidades do Rio de Janeiro, mas estar mais perto do grupo como nacional, está sendo para mim um presente de Deus, né, está sendo algo muito legal e que eu estou procurando realmente viver da melhor forma possível essa missão. E aí não apenas como secretária, estando mais perto das comunidades, mas também, eh com outras coisas inerentes, né, com outras coisas que vêm por acréscimo, como agora a participação no CNLB nacional, enfim, outras coisas, a representatividade da CVX, em outros âmbitos, como a reunião da terça-feira com os jesuítas, enfim, uma série de coisas que pelo fato de eu estar integrando a coordenação nacional, eh, essas portas estão sendo abertas para mim. E eu estou sendo muito feliz com isso, agradecendo muito a Deus e procurando dar o melhor de mim. A única coisa que me deixa, um pouco constrangida, né, no fato de ser, secretária da CVX, a única coisa que me deixa um pouco mais constrangida é o fato de eu não conseguir dominar toda a tecnologia que hoje é necessária até para o trabalho da CVX. Então eu percebo que eu acabo, no caso, né, no caso mais específico, eu acabo, sobrecarregando a Elma, né, porque,
no finalzinho, né, quando nós vivemos o processo de transição, eu percebia o entrosamento entre era entre a Gilmara e tinha mais alguém com ela, entre a Gina e a Gilmara, né, percebia o entrosamento entre elas 2 e eu percebo que, eu estou deixando, né, estou precisando deixar muita coisa para cima da Elma, né, no caso como vice-coordenadora. Então eu vejo que se eu, estou deixando, né, alguma coisa a desejar no aspecto de secretária, é um pouco isso, né. Fora isso, eh, assim, com certeza não sou uma pessoa perfeita, mas estou procurando dar o meu melhor, né. É isso. Então, vamos continuar no Rio. Esse evangelho, ele está todo dentro do meu processo de discernimento, né. Quando eu recebi o convite, no primeiro momento eu disse um não bem grande, mas com o apoio da comunidade e principalmente vendo a SEM que estava atuando num processo de cansaço, num processo de crescimento muito grande das pessoas, num processo de precisar mudar, eu me dispus a entrar aceitando a questão da tesouraria. E tá, foi um desafio, tinha muita gente boa, no final foi afunilando, afunilando, e quando vi, estava eu como tesoureira dentro da SEM, né. No primeiro momento foi um susto, não dá para dizer outra palavra, mas passando, o que que eu percebi? Que a SEM foi se tornando uma pequena comunidade para mim, dentro da comunidade, dentro do Brasil. E eu tenho hoje a questão de, como tesoureira em si, eu vou entrar até num pouco na fala da Marlene, eu deixo muita coisa com o Rafael, né. O Rafael é um apoio enorme enquanto coordenação, enquanto atuação. E a parte de tesouraria prática, se não fosse o apoio dele, eu não sei como seria. Mas uma outra questão é, o estar como tesoureira está sendo um aprendizado muito grande no lidar com as pessoas. Mais do que contabilidade, é o lidar com pessoas que também estão buscando crescer. Isso está sendo imenso, né? O poder participar de outras instâncias, de outras situações dentro da CVX, para mim é uma questão de aprendizado mesmo. E hoje, assim, a alegria de ter ouvido o chamado e aquele recebeste de graça deveis dar, né. Reconheço que deixo a desejar sim, mas reconheço também que busco, deixar tudo dentro do possível organizado, né. Preciso crescer na questão de dar mais visibilidade à CVX enquanto tesouraria mesmo, que tem gente que não gosta de mexer com dinheiro, mas é uma experiência muito boa, está sendo. Eu eu não tenho uma memória de Marlene, nem tão recente, né, então eu não sei exatamente como tudo começou, né. Eu sei que eu sou de uma comunidade muito ativa, né, que se envolve, que dá muito apoio a outras, né, outras pessoas, outras comunidades dentro da regional e que sempre tem alguém dentro da coordenação regional e etc. Na época, eu era uma das pessoas que estava dentro da coordenação regional, mas o momento mesmo de eu ser indicada pela minha comunidade, né? Isso eu sei que foi da minha comunidade. As pessoas de fora eu fui descobrindo umas situações depois, né? Que tinha surgido meu nome também para indicação. Mas
no primeiro momento eu chorei bastante, né? Porque eu ainda atravessava, de certa maneira, eu não sei dizer em tempos, né, cronológico mesmo, assim, mas eu ainda atravessava luto, né, dentro da regional. A gente tinha uma liderança, né, forte, viva, presente, né, que era uma pessoa muito amiga minha, né, dentro da regional. E a gente pensava em Orlando, né, disse, olha, quando vier a próxima eleição para 100, né, é para Orlando estar lá. Né, essa indicação tem que acontecer e com certeza ele vai dar o sim dele, né? Pelo envolvimento, pela representação, né? Assim, pela paixão que ele tinha pela CVX. E quando ele morre, né? Que aí tem que ser eu, né? Para estar, né? Gerindo, né? As coisas que a gente tinha iniciado dentro da regional e depois acolhendo né? Acolhendo o envio da minha comunidade, primeiramente, para vir, né, a indicação e rezar, né, porque a gente, às vezes, nega de cara. Nem bote meu nome, viu? Então, às vezes acontece isso. Mas eu senti conflitos, né, porque, tipo, misturava, né, vinha, assim, eu não me via ainda naquela situação, eu tinha um olhar voltado para ele que não existia mais, né? E assim, então foi um processo que eu realmente rezei os pontos de oração, assim, que o Padre Manuel colocou, e depois de um certo tempo eu comecei a fazer isso em conjunto, né? Era eu e Gracinha, a gente rezava os mesmos tempos e depois ia conversar, né? Fora as outras as outras pessoas com quem, né, a assessora da comunidade, tudo, outras pessoas da Bahia e tudo que eu conversava, que eu fui, né, fazendo os meus confrontos. Mas, naquele momento, eu achava que eu não aceitaria a indicação, porque eles bota para tudo, né? Então, bota para tudo. Então, não aceitaria a indicação para a coordenação. Acho que tinha esse impacto também, né, em relação à questão do luto, né? E a idealização que se tinha em relação a outra pessoa. Mas dos textos bíblicos, aquele que ficava para mim era o do sim de Maria. Tipo assim, confia, né? Confia, né? Vai aí, tu não sabe de nada, deixa que Deus diz, né? Mostra aí os caminhos, né? Eu só realmente não fiz, né, o atendimento completo da comunidade de me dispor para todas as funções, porque quando chegava nesta determinada, eu começava a chorar. Então, bem, não é agora, não vai ser, né? Mas, assim, passando o tempo dentro da SEM, né? Tem uma coisa que eu lembro que é conversa nossa do começo, né? De assim, olha, eram 3 anos, somos para 2, né? Então, a gente vai andar com aquilo que o tempo der para a gente andar. Então, assim, ir trabalhando ansiedades, ideais, né, que poderiam, coisas que a gente queria movimentar na CVX e que talvez não desse tempo, né, e tudo. Então, ir se tranquilizando com os 2 anos que nós íamos ter, que não seriam 3, né? Não seriam 3. Assim, no meu processo individual, eu fui sentindo que eu estava confortável na vice-coordenação, numa questão de personalidade mesmo, né? De, assim, às vezes eu apareço, mas eu tenho vergonha de aparecer, né? Eu fico nervosa também, então, mas eu sou muito fico confortável num determinado bastidor, né? Então, eu acho que a função da vice é para tudo mesmo, né? Tipo, se é Rafael que está precisando, se eu tendo condições e habilidades, eu vou. Se é Marlene que está precisando, na função dela, eu vou. Se é Ana, eu vou. Então, eu acabo circulando, né? E tanto me coloca em contato mais específico com cada um que está dentro da SEM,
nessa questão que elas colocavam, vi que fulaninha e ciclaninha ficaram mais próximos, mas aí, tipo, me coloca num vínculo com cada um e, ao mesmo tempo, me faz também descobrir tantas outras pessoas, tantas outras comunidades, os ritmos das outras regionais, que, para mim, também são ritmos culturais, né? Não é só a história do tempo em que começou a CZX, mas, assim, o traço de sociedade, de cultura daquele estado, daquele lugar, também dá uma resposta nos tempos apropriados, da maneira que é a cara daquele povo, né? Então, é bom, né, conhecer isso, essa diversidade. Então, eu fui descobrindo, assim, até dezembro, que eu estava confortável como vice-coordenadora. Até fevereiro, né? Depois daí que eu começo a me envolver com o encontro nacional, com calendário que vai vir até a Assembleia Nacional. É como se eu saísse um pouco desse meu lugar, estando, né, fazendo as funções, mas, tipo, preparando o caminho para outros rostos, outras pessoas que eu não sei quem são. Então, não sei, né? Eu fico meio vendo, me mobilizando em dois espaços, o espaço da pessoa que está na SEM e aquela que pode estar em saída para receber outras pessoas. Bom, fazendo uma rápida memória, né? Voltando um pouco atrás, bem antes de dar o sim para as indicações, eu não sei exatamente quando não lembro o ano exatamente, talvez tenha sido quando eu fiz os compromissos temporários ou quando eu fiz o compromisso permanente, mas quando eu me vi muito identificado com a CVX, eu falava para todo mundo assim, puxa, se eu pudesse viver disso, eu viveria. Então, até tempos atrás, em 2013, lá, quando teve um discernimento para a Secretaria Executiva Mundial, né, que a gente discerniu aqui em casa para ir, era um pouco nessa ideia, assim, puxa, aonde a CVX me chamar, eu vou, numa boa, assim, né? E foi assim que eu assumi as funções aqui na Regional Sul, né? E apesar dessa disponibilidade, dessa disposição, eu acabei recusando indicações anteriores para Nacional porque era um momento de filhos, assim. Então, sempre tinha isso, assim. Mas eu sabia que quando eu tivesse um pouco mais livre, se surgisse a oportunidade, eu aceitaria. E uma coisa que na prática eu fiz foi aceitar para todos os cargos, porque eu entendo que o nosso processo de eleição não precisaria ser por cargo. Eu defendo isso, assim, que Deus nos capacita, assim, né? Independente de onde a gente estiver, a gente poderia se dispor a estar, né, na coordenação, e aí, entre os que assumissem, se veria aonde que é melhor estar. É assim que funciona aqui na Regional Sul, eu sempre gostei muito, assim, então, para ser coerente comigo mesmo, eu não podia dizer sim para um cargo e dizer não para o outro, se eu achava que Deus me capacitaria para qualquer um deles, assim. E era um olhar de, de confiança, né? Confiança em Deus, e de alguma humildade, assim, de também saber que independente da questão, assim, eu ia tentar fazer o meu melhor, mas eu não sabia exatamente o que estava por vir, assim, né? Mas eu estava disponível, assim. Então, esse foi o meu processo. Mas quando eu olho para esse evangelho, né, que a gente rezou relativo a domingo, né, esse evangelho de Mateus, eu destaco alguns pontos, assim, né? O primeiro, esse encher-se de compaixão, né? E essa compaixão que é mais do que sentir pena, assim, né? Que é mais do que só olhar com outro olhar, assim, é aquela compaixão que mexe com as nossas entranhas, assim, que mexe com todos os nossos sentidos. E é assim que eu vivo a CVX, né?
Eu vivo a CVX dentro das minhas entranhas, assim, eu sinto calafrios, eu sonho, eu tenho pesadelos, eu, fico irritado, fico nervoso, mas também fico muito feliz, enfim, então eu acho que eu sinto a CVX, assim, né? Sinto compaixão, porque eu me, 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 me coloco junto muito, assim, né? Ao mesmo tempo, via naquela época também uma CVX que, apesar de muito bem direcionada pela SEM que saía, ainda era uma CVX que como ovelhas perdidas, né, falava ali nesse evangelho, precisavam de guias, assim, né? Precisavam de novos pastores. Aquela SEM tinha trabalhado até mais do que poderia, assim, né, por 7 anos, e num contexto de pandemia, num contexto de muitas dúvidas, né, de questões políticas acirradas. Então, como é que a gente poderia rezar e contribuir, né? Então, essa compaixão também é para um olhar de uma CVX que enquanto ovelhas, né, talvez estivessem sem um rumo claro, assim, né? E essa foi uma contestação que desde que eu conheci os processos da CVX, assim, eu criticava, assim, eu achava que a gente deveria discutir a nossa missão. Eu achava que a gente acabava ficando sem tempo de discutir a missão nos nossos eventos. A gente fazia o evento, o encontro, a assembleia, se encontrava, mas não aprofundava, né? Não saía com um olhar para a nossa missão. E a missão, que é o cerne da vida CVX, acabava ficando em segundo plano, assim, né? Então, eu achava que, pelo menos isso, eu poderia contribuir, assim, né? Como é que eu poderia ajudar a CVX a discutir a sua missão? E aí, claro, esse pedido, né, que Jesus faz, né, de pedir ao dono da messe que envie trabalhadores. Era, como a Ana falou, assim, era uma necessidade. Ninguém daquela 100 ficaria. Então, precisava de trabalhadores, né? Juntando tudo isso, né? A disposição, a compaixão, a possibilidade de contribuir com a discussão da missão, achei que eu poderia também me dispor. E eu acho bonito nessa passagem, assim, né? Que ele termina enviando os discípulos e falando: proclamai que está perto o reino dos céus. E numa ideia de que logo a gente vai conseguir formar essa comunidade que a gente gostaria, assim, né? E ao mesmo tempo que eu me identifico muito com a CVX, eu vejo todas essas imperfeições, assim, né? Acho que somos uma comunidade permanentemente imperfeita, né? O carisma é quase que um ideal, assim, uma utopia, assim, né? A gente dificilmente vai conseguir alcançá-lo na sua perfeição, mas proclamar essa perfeição, proclamar esse estilo de vida, assim, como os apóstolos proclamavam ali o reino dos céus enviados por Jesus, acho que é a missão de todo CVQiano identificado, né, com a CVX. Então eu entendia também que a gente poderia fazer isso, assim, né, de alguma forma se organizar para seguir fortalecendo essa comunidade. E, e aí, já fazendo a ligação desse meu processo de discernimento com o processo de viver a senha, assim, né? Eu acho que talvez um paradoxo que existe nesse texto do Evangelho de Mateus, é que Jesus chama os discípulos para estar com ele, mas logo os envia, assim, né? Então, o que ele quer? Ele quer que fique junto ou quer que vá em missão, assim, né? E o interessante é que não tem estar sem ir e não tem ir sem estar, assim, né? A gente não é CVX se não estiver em missão. Mas a gente não faz a missão se a gente não tiver em comunidade, principalmente em comunidade centralizada em Jesus, né? Em Cristo. Então, essa é a nossa vida enquanto igreja, assim, né? Precisamos ser igreja em saída, esse é o pedido que o Papa nos fala também, né? Então,
eu acho que esse é o cerne do nosso trabalho, assim, né? Enquanto coordenação nacional, fortalecer a comunidade, mas não só isso, não só olhar para isso. Garantir que essa comunidade que se fortalece, ela está sempre mirando para uma missão. Porque senão, se for só para ser comunidade, a mesma mensagem que eu falo para as pessoas, assim, se for só um grupo de amigos, assim, não precisa, assim. Vá para o bar, é mais divertido, a gente, né, a gente bebe junto, a gente toma umas, a gente brinca, a gente assiste alguma coisa e fica todo mundo feliz, sem estresse, assim, né? Mas se é para ser CVX, é para ser implicado com a missão. E aí eu acho que a função da SEM é essa, assim, né? Provocar a CVX a refletir sobre a missão, buscar os meios, garantir que esses meios aconteçam, né? Dar direcionamento. E esse foi a nossa tentativa, assim, né? Então, se a gente enxergou um meio que não estava, ao nosso ver, funcionando, assim, né? Como é que a gente faz o encontro e sai do encontro sem ter discutido a missão? Como é que a gente faz uma assembleia e sai da assembleia sem ter discutido as nossas prioridades de ação, assim, né? Então, vamos mudar a forma como a gente faz isso, né? E talvez tenha causado já algumas estranhezas. Como é que, diante de um mundo com tantas dúvidas, com tantas questões, com tantas contradições, como é que a CVX deve se posicionar diante desse mundo? E a gente se posicionou, assim, né? A gente sabe que a gente não conseguiu agradar todo mundo, assim, né? Mas a gente também entende que dentro da nossa oração, dentro do nosso discernimento, a gente foi coerente. E eu acho que essa é a função da coordenação, assim, né? Nessa figura, nesse papel de coordenador nacional, assim, né? É importante escutar as pessoas que estão em volta, escutar as comunidades, escutar ao máximo as pessoas e assumir as responsabilidades, né? E a gente assumiu a responsabilidade de se posicionar com base numa escuta daquilo que a gente achou que era o mais coerente a se fazer, assim, daquilo que a gente percebeu que incomodava as pessoas, né? Como é que a gente, enquanto, né, comunidade, assim, a gente não sabe para onde ir, assim, não sabe quem eleger, né? Enfim, então são decisões difíceis, mas que o papel nos exige, assim, né? Então, acho que é isso que resumiu um pouco da nossa coordenação, né? Uma coordenação que cada um foi encontrando as suas limitações, seja por conta de trabalho, seja por conta de questões de habilidade, seja por conta né, de outras disponibilidades todas, mas que a gente foi conseguindo se ajudar, assim, né? Então, quando eu não podia estar em um espaço, ou antes disso até, né? Sabendo que a gente não conseguiria estar em todos os espaços, a gente já se dividiu para dar conta dessa representação, assim, né? Não é o coordenador nacional que precisa estar em todos os espaços, não é a vice-coordenadora que necessariamente precisa substituir o coordenador. Todos nós podemos ser representantes da CVX, assim, né? Então, porque a gente forma uma única comunidade e formamos, né, uma comunidade aqui na SEM, assim, né? Então, um foi ajudando o outro, um foi cobrindo o outro nesse sentido, e é assim que eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, assim, né? Porque talvez tenha muito mais do que a gente gostaria de fazer. Na minha cabeça tem muitas coisas que a CVX deveria ser diferente. Eu não vou deixar nunca de falar o que eu acho que deveria ser diferente, assim, né? Mas também na posição de coordenação, também a gente não pode sair fazendo tudo, né? A qualquer custo. Então a gente fez, de fato, aquilo que a gente achava que era possível fazer, assim, né? E aí eu olho para esse processo com muita gratidão, com muita serenidade, assim, de ter combatido o bom combate, como falava Paulo, assim, né? E sabendo que tem muitas lutas ainda por fazer, principalmente em relação à nossa missão, assim, né? Acabamos de voltar de uma assembleia do Laicato do Brasil, em que a gente renovou ali, diante do túmulo de Dom Helder Câmara, o nosso compromisso com os pobres, né?
E eu me pergunto, assim, o que que a CVX faz pelos pobres? O que que eu faço pelos mais pobres, assim, né? A gente faz coisas, mas será que a gente pode dizer que esse é o nosso compromisso, assim, né? Essa é a nossa grande missão? Talvez a gente ainda possa caminhar para águas mais profundas nesse sentido, e é isso que eu acho que o próximo governo vai precisar fazer, assim. Acho que era isso em termos de partilha inicial. Que coisa boa. Rafael centrado, né? É, Porque fala organizadamente a partir do Evangelho. Eu também estava lembrando do Evangelho, só para constar, né? Nós aceitamos o chamado de Deus, né? Eu só ficava pensando, quando estava sendo lido, assim, nesse chamado, ele é o nome, acho que todo vai chamando, né? Citando os nomes dos discípulos. Mateus, Ana, Rafael, Marlene, Elma, Miguel, né? E sai chamando, anunciando. Então, eu acho que quando a gente é levado a fazer um processo de oração, discernimento que precisa, né, que você tome uma decisão, e nesse momento a gente chamando as pessoas a se colocarem à disposição, né, para estar também atuando dentro da coordenação nacional, que elas lembrem, né, escutem a voz, né, de Deus. Olha, se eu não estou falando, sabendo quem é você, né, eu sei da tua história, eu te fiz nascer, né, então eu sei das tuas fragilidades, das tuas capacidades, né, então, e confrontando isso realmente numa conversa pessoal mesmo, de quem nos conhece, né? E entender que mensagem é essa que está chegando, né? E aí eu não posso, né? Fiquei pensando assim, porque vai dizendo as características, aí eu mesma estava brincando no meu pensamento, né? Tipo, aí diz a característica, é uma brabinha, né? Ana, a tímida, que vai conseguir, né, conversar com os tímidos, né? Rafael, o questionador, né? Marlene, que com essa questão, com as várias habilidades dela, e a memória profunda, né? E essa questão do visual, né? Que avança, assim, atravessa paradigmas, não só na CVX, mas onde ela está pela igreja e representando a CVX, né? Então, a existência dela requer da gente uma nova postura né, de inclusão. Se bem que a gente aqui, a gente não se importa muito com isso, não tem nada de diferente, né? Mas para alguns lugares tem, algumas coisas precisam ser feitas, para alguns grupos tem, algumas coisas precisam ser feitas, né? Então, aí eu também ficava me perguntando, meu Deus, será que a gente juntou ovelha ou afastou ovelha? Não sei, espero que a gente tenha, né, aproximado as ovelhas. eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu já cheguei, a Sé já estava configurada, vocês já tinham passado por todo esse processo. Agora, lendo e rezando o texto, né? Eu percebo que, de fato, a gente precisa ver, olhar a realidade, e nós somos chamados a discernir, e nos deixar mover, né? Então, Jesus sente compaixão das ovelhas, né? A gente já partilhou sobre isso. O texto fala disso, e o contexto é esse. Jesus sente compaixão, Jesus, então, pede, né? Aconselha que nós peçamos ao Senhor que mande operários, né? Então, assim, vocês viveram todo esse processo de eleição da Sé, de chamado, de discernimento, de escolha, de dúvida, que a gente partilhou agora, né? O provincial, quando me falou assim, olha, o Emanuel tá deixando de ser assistente, e eu pensei, nós pensamos em você. As pessoas indicaram o seu nome para ser assistente. Na verdade, eu estava já com 6 anos lá como assistente de Minas, e pensava assim, não, quando eu receber a nova missão, né, sair da formação, eu vou para outro lugar. Eu não pensava, sinceramente, em continuar na CVX como assistente, nem nada.
Mas o provincial me pediu, depois eu disse, não, tranquilo, eu como também já estive nesse lugar de provincial, de ter que discernir, que ver as necessidades e tudo, e as dificuldades de encontrar pessoas para os perfis, então eu não tenho dificuldade de dizer, não, tudo bem, se você, porque como foi uma indicação, como as pessoas disseram, você, a gente vê que você pode assumir, então eu digo, olha, se fosse eu dizer assim, eu talvez não me ache, né? Comparando, por exemplo, com o Emanuel, aquela coisa. Eu via um pouco o trabalho dele, né, a qualidade da presença dele na CVX, eu dizia, não, eu acho que eu não vou dar conta. Pensei assim, mas logo depois digo, não, se Deus chamou, vamos lá. E fiz o meu discernimento e logo respondi ao provincial e pronto. Aí quando foi em dezembro de 2021, chegou a carta de destinação e a gente já estava em contato, já, de certa maneira, já como assistente regional, eu estava acompanhando também o processo do nacional, né? E pronto, mas quando eu encontrei com vocês, com a SEM, lá em São Paulo, no São Francisco, né? Aí eu já percebi uma coesão muito grande, né? Então eu senti que esse processo de acolher o chamado, e cada um com seu nome, com suas fragilidades e potencialidades, assim, pelo nome como a gente tem no Evangelho de hoje, Jesus conhece cada um de nós, né? E eu dizia, bom, Jesus conhece a mim também, sabe das minhas limites e minhas potencialidades. E aí, quando eu encontrei vocês, eu já senti um grupo tão coeso, tão, sei lá, eu acho que vai funcionar, isso aqui está funcionando já. E eu acho que muito disso, e eu experimento isso, esses 2 anos que a gente está convivendo na SEM, é um respeito muito grande um pelo outro e uma capacidade de apoio, de ajuda. Eu sempre, eu me sinto muito apoiado, né, na SEM, na minha missão. E eu penso assim, como o assistente, o assistente espiritual, ele deve fazer o quê? Assistir, apoiar, né? Ajudar a discernir, pontuar algumas coisas, mas o protagonismo é de vocês, é da CVX, né? É tão interessante, e aos poucos eu fui percebendo qual é o papel da companhia, dos jesuítas na CVX. De fato, é ajudar a apoiar no protagonismo dos próprios leigos, né? De vocês. Então, eu me sinto muito confortável nesse papel, às vezes me sinto um pouco mais retraído, né? E também porque por causa de minhas limitações também, todo mundo acha que eu sou muito expansivo, muito proativo e tal, mas eu sou também muito tímido em algumas questões e tal. Mas assim, eu sinto que Deus me chama mesmo assim como eu sou. E eu acho que nós 5, né? Eu acho que cada um de nós, como a gente acaba de partilhar, nós temos muitas limitações também. E o mais bonito de tudo, assim, é que a gente se conhece, né? Eu acho que a gente já se conhece e a gente sabe quando pode, quando não pode, quando está bem, quando não está. E eu me sinto apoiado, né? Eu acho que é importante também, e não me sinto, por exemplo, talvez porque também eu busco muito ter essa postura de não impor nada, de não chegar como quem sabe de tudo, né? Mas também acolher correção. Eu lembro que teve um momento muito importante na nossa caminhada em que eu fui corrigido. E foi interessante, corrigido nesse sentido assim, ó, cuidado, você passou do ponto, essas coisas. E eu me sinto tão bem assim, eu acho que se não fosse assim, não seria bom. Se as pessoas tivessem assim, receio de falar com o padre, porque o padre... Eu não gosto quando acontece isso, e não só aqui na CVX, mas em todos os lugares onde eu já trabalhei, onde eu fiz minha missão, eu não quero que ninguém tenha receio de me dizer, ó, padre, melhor por aqui, é melhor assim, ó, talvez o senhor tenha passado um pouco, não seria melhor tal coisa? Então, isso é maravilhoso. Aqui eu acho que a gente funciona bem por isso. Porque, de repente, assim, a gente vê uns dando uns toques nos outros, mas com muita caridade, com muita atenção, com muito carinho, né? E eu acho que isso ajuda um pouco a ser quem nós somos, uma equipe coesa e tal, e que a gente está muito atento também às necessidades da própria CVX. Porque o discernimento é isso, é a gente ir percebendo, e eu acho que nesse sentido, eu penso que nós, cada um do seu jeito, né, a gente acaba sendo, né, uma presença na CVX do Brasil, a gente tem ajudado. Claro que talvez a gente não tenha ajudado, a gente não tenha, ninguém é perfeito, né? Mas a gente tem se colocado à disposição da missão. E eu sinto esse ânimo,
Eu senti isso desde quando a gente se encontrou lá em São Paulo, no meu encontro do Conselho Ampliado, até agora. E agora, por exemplo, nesse processo de preparação do Nacional e da Assembleia Mundial também, eu sinto que existe um envolvimento muito grande, né? E um desejo de fazer com que a CVX, de fato, encontre o ponto, assim, sabe? Principalmente a questão da missão, como lembrava o Rafael. Então, eu penso assim que, para resumir, no texto que a gente acabou de ler, né? Quer dizer, Jesus, ele conhece as ovelhas. Ele sabe o que cada um está precisando, como conhece também cada um de nós. Ele, por isso, escolhe a gente, né? E a gente não vai esperar ser perfeito para responder, né? Eu acho assim, a gente tem que ter essa humildade, né? De assim, Jesus me escolheu porque eu sou bom, eu sou bonzão, eu sei muita coisa, eu posso fazer muita coisa. Não, eu nem acho que eu posso fazer muita coisa às vezes. Eu digo, talvez eu possa fazer pouca coisa, mas eu faço, né? Então, assim, eu me vi assim, e aí tá dando certo. Eu sinto em alguns momentos eu dou mais, eu posso dar mais, eu estou mais em condição de dar mais, e às vezes menos. Mas, assim, eu sinto que esse evangelho me ajuda um pouco a pensar nessa dinâmica do reino, né? O mais bonito também é perceber isso. O reino de Deus está perto de vós, está próximo de vós, está no meio de vós. E a gente precisa ter simplesmente olhos para discernir os sinais. E eu acho maravilhoso o processo que a gente está vivendo, por exemplo, agora de discernimento, preparando os caminhos da esperança, né? Isso é maravilhoso, a provocação que a gente está recebendo do Mundial e a motivação que a gente está tendo para preparar o Nacional também, e a amizade, o amor que une a CVX, esses encontros, as partilhas, por exemplo, agora que a gente teve, né, a noite de partilhas, as duas que houve, né, tão interessante. Bom, então, assim, é isso, eu penso que é esse o meu sentimento, né? Não sei se vocês... nós estamos terminando a primeira rodada, né? É um pouco inspirados pelo Evangelho. A gente pode passar por uma segunda rodada de ressonâncias, o que a fala de cada um ressoou na gente. Vamos continuar conversando. Quem quiser pode falar. Marlene está com o microfone aberto, eu podia aproveitar e falar. Fala, Marlene. É, uma coisa que me chamou a atenção nas falas é perceber que todo mundo que entrou, né, entrou não apenas com, as coisas boas, com as suas potencialidades, mas entrou com as suas fragilidades também, né. Quando a Ana disse, repercutindo a fala da Marlene: "O Rafael me ajudou muito, não sei o quê", aí eu me senti, vá lá o termo, eu me senti consolada em perceber que, eh, se nós estamos caminhando, é porque está todo mundo ajudando uns aos outros, né. Ninguém está vivendo a sua missão individualmente. É aquela história, o todo é muito mais do que a soma das partes, ou como diz a música do Beto Guedes, né, Sal da Terra, um mais um é sempre mais que dois. Então é perceber, né, que do jeito que nós nos colocamos aqui, o legal não foi nós termos feito o que estava ao nosso alcance, mas nós termos interagido uns com os outros, né. E isso foi muito positivo, né. Isso traz muita alegria, muita paz, muita consolação para o meu coração. A gente perceber que não foi só o cada um fazer, mas é o fazer juntos, é a interação entre nós que deu no que nós estamos percebendo hoje, né. Eh, Todo o carinho, todo o respeito entre nós, né, toda essa sensação de alegria por estarmos caminhando juntos. E é claro, não somos perfeitos, falhamos pra caramba, mas nós percebemos também, a resposta amiga da comunidade como um todo para nós, né. Isso está sendo muito legal.
Eu falei na frente, né? Mas o que eu queria ressoar agora é um pouco da fala de Ana também, assim, quando ela ressalta que formou-se uma outra comunidade, né? A gente tomou isso como propósito desde o início, e eu estava pensando aqui, quantas coisas que dentro desses um ano, quase 2 anos, a gente foi realizando, né? Porque talvez essa dinâmica de ser sem uma comunidade também, uma pequena comunidade também tenha favorecido isso, né? Seguir o ritmo de encontros quinzenais como qualquer outra comunidade deveria fazer, né? Segundo a indicação das nossos próprios documentos, né? Ter encontros semanais ou quinzenais, não tão distantes disso, para que a gente consiga realmente acompanhar a caminhada do outro e da outra e favorecer esse ciclo do discernimento e missão. E a gente se vê quinzenalmente, tanto dava espaço para partilhas do nosso cotidiano, de como estávamos, como também dava o time, né, para poder vir a próxima ideia aí, que data aí, como que a gente executa e quem que a gente vai atrás, né, quem pode nos ajudar. Então, não era tipo uma vez no mês, não é? Então, assim, gerou um fluxo interessante, né, de atuação que não é tipo, uma coisa a mais, não. É realmente uma vivência da, da nossa vida, né? De como o Rafael coloca, assim, tipo, nós somos isso, né? Nós somos CVX e a gente se identifica, está intrínseco, né? E a gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo e, assim, nem tem esses, às vezes tem algum tempo mais intenso de organização, mas nem foram tantos assim, né? Talvez quando chegar mais próximo do encontro nacional a gente esteja mais nesse frisson, né? Mas esse cotidiano que a gente criou de conhecimento uns dos outros e de atuação realmente foi bom e é um traço, né? Do nosso comum, do viver em comunidade, né? Então, isso é importante. Sobre as questões de Rafael, assim, eu concordo com tudo, assim, do que Rafael coloca sobre esse apelo em relação ao traço missionário. A gente está o tempo todo resgatando um envolvimento, né, uma atenção, né, em relação ao polinômio apostólico, a gente criar uma vivência de conversação espiritual. Não sei se a minha comunidade é o exemplo melhor sobre a conversação, não, que a gente é meio bagunçado e às vezes atropela a fala dos outros. Mas acontece, as coisas acontecem. Então, a gente falta essa disciplina um pouco. Mas são coisas que são importantes. E, sim, muitas coisas que estão nas nossas mentes para a CVX poderão se realizar no futuro ou não, né? Ou não da maneira que a gente pensa no momento, mas algumas coisas que a gente pensa, a gente conseguiu, talvez, acredito, assim, ter a sabedoria, né? Ter a inspiração de Deus de não avançar, não forçar e dizer, não, temos que voltar para aqui, né? Então, o ponto de partida é esse, vamos fazer as bases, né? As comunidades começarem a sentir tal tema. E por isso via a nossa provocação em relação a compromissos, comprometimento, a se entender o que seria ser membro CVX, várias provocações que a gente vem lançando, porque aquilo que a gente queria fazer à frente, eles não, precisa dessa consciência aqui para tal passo acontecer. Então, a gente vai identificar frutos depois, né? Qual é o resultado disso, né? Então, não sei em que tempo, no tempo de Deus, né?
Mas foi importante isso, essa convivência, esse ciclo de convivência que também gera essa possibilidade de avaliar também quanto que a gente deve ir mais à frente, quanto que a gente deve ir com mais calma. Queria reforçar essa fala da Elba em vários aspectos, assim, né? O primeiro é que se a profeta peregrino não é, se ela não se acha um bom exemplo, imagine a comunidade que for o melhor exemplo. A gente vai estar no céu. Assim. Mas isso que a Alma traz, né, destacando a fala da Ana, que fala pouco, mas fala o necessário, sempre, assim, né? É importante, assim, né, porque como é que a gente pode ajudar mais a CVX? Sendo CVX, começa por aí, assim, né? Então, pode parecer, podia parecer para alguns que a gente estava sobrecarregado, mas era, e talvez em algum momento ou outro mais pontual a gente tenha se sobrecarregado, principalmente no começo, assim, né? Mas quando a gente entendeu que a gente poderia se organizar e viver esse processo com uma comunidade CVX, tudo ficou tranquilo, assim, né? Hoje eu vejo, né, e não é um problema só das regionais, existem comunidades locais e comunidades regionais que perdem muito tempo da sua vida discutindo agenda. E foi a primeira coisa que a gente discutiu. Quando que a gente vai se reunir? Vai ser às quintas-feiras, a cada 2 semanas? Então tá, então a gente não tem mais esse problema. A gente reservou quintas-feiras a cada 2 semanas e a coisa flui. Então, a cada 2 semanas a gente consegue entender o que é prioridade, dar andamento para as próximas 2 e a coisa vai, assim, né? Não tem uma coisa ou outra escapa, né? Chega alguma coisa que a gente não estava prevendo, mas no geral através do processo de conversação espiritual nas nossas reuniões, a gente consegue dar conta dos pontos da pauta, assim, né? Então, passa a ser leve, na medida em que a gente não inventa a roda, a gente simplesmente se concentra em ser aquilo que a gente é, assim, né? E aí, eu acho que tem, talvez, um processo que a Ana também falou, né? Que ela se concentrou em deixar tudo organizado. A gente se concentrou, desde o início, em simplificar as coisas, assim, né? Existiam alguns processos que, principalmente na tesouraria, eram muito complicados e que exigiam um desgaste ali, né, de quem estava à frente. A gente procurou simplificar isso e talvez nesse momento a gente tenha se esforçado um pouco mais, mas a hora que a coisa foi, beleza, tá simples, né? E é com esse olhar, assim, né? A gente não precisa rebuscar nada, a gente não precisa tornar nada mais complexo. A gente simplifica e provavelmente a gente vai estar olhando para aquilo que é mais essencial, assim. Então, acho que a CVX vem evoluindo, né? Então, o último governo conseguiu ajeitar muitas coisas. E a gente deu sequência a esses ajustes e procurou simplificar ainda mais aquilo que eles já tinham ajustado. Acho que uma nova 100 vai pegar as coisas e se assumir, né, com essa ideia de formar uma comunidade, de se reunir com periodicidade tal ali, né, com os dias sempre fixos. Acho que esse é o segredo para levar com leveza, assim, né? Últimos 2 pontos, assim, né? Um que a Marlene falou, de fato a gente se aproxima das regionais, a gente percebe que aquilo que é problema em uma acontece na outra também, a gente se vê podendo ajudar a partir da forma como uma e outra resolveram. De alguma forma a gente passa a conhecer melhor as comunidades, e isso nos consola, assim, né, de perceber que há coisas muito boas acontecendo, assim como aquilo que a gente acha que às vezes é um problema da nossa, assim, também acontece na dos outros. E isso é graça, assim, né? A gente fica mais tranquilo até. Então, acho que essa união com as coordenações regionais, né, a criação do Conselho Nacional, né, já era uma estrutura, mas a gente oficializar isso, assim, também foi um papel importante, assim, deu suporte a todas as nossas decisões.
E por fim, isso que a Alma trouxe, né, na partilha dela, no final, né, que Deus nos chama pelo nome, Ele nos conhece, assim, né? Então, a mudança do processo de eleição, essa simplificação do processo, é parte da premissa de que Deus nos indica. Deus nos está chamando a fazer parte da SEM, ou a fazer parte do Conselho Fiscal, ou se não é para isso que eu quero me dedicar, que serviço é o que eu escolho dentro da CVX, né, enquanto missão. Existem outros possíveis, assim, né? Mas é importante que a gente discirna, é importante que a gente tenha clareza de que, então tá, esse não é o meu momento, beleza, é a vez do outro. Mas se a gente não parar e rezar sobre isso, nunca vai ser o momento, né? Nunca vai ser o seu momento. E a gente entende que Deus está chamando pelo nome, né? Deus está mostrando a cada um que cada um é capaz, que cada um é indicado, e a gente só precisa que cada um reze se está disposto. Porque, como a gente já falou várias vezes, disponível, né? Sem nada para fazer, não vai ter ninguém na CVX. Assim, né? Então, não esperamos encontrar essas pessoas. Esperamos pessoas compromissadas, cheias de tarefas, mas que estejam dispostas a servir também ao governo nacional. Assim como ressonância, eu trago a palavra compaixão, né? Como foi falado, todos os sentidos atentos para o todo. Creio que a CVX é isso. A gente deve procurar viver isso, a compaixão, na prática mesmo, né? Como o Rafael colocou de maneira tão bonita, né? Que nós tenhamos essa compaixão, aprendamos a ter compaixão. É a chave, né? Então, eu estava ouvindo vocês, tanto na primeira rodada como na agora, a gente se escutando uns aos outros, e eu percebo que de fato é isso, essa capacidade de empatia, né? Porque a misericórdia é a característica de quem tem empatia, né? Quem sintoniza com o projeto. E aí, a misericórdia nos ensina que ninguém é perfeito, que a gente precisa também da misericórdia dos outros, da compreensão dos outros também. E assim, e aí que eu acho que a gente está nesse momento de discernimento, né, de abertura do coração para escutar, nesse processo também de eleição e tal, não só da eleição das tarefas ou das missões, das funções na SEM ou nas outras funções ou serviços na CVX, mas discernir a própria missão mesmo. A gente tem falado dessa palavra, né? Quer dizer, e a gente está vivendo um tempo, um momento na igreja em que a gente está sendo questionado qual o papel da gente como cristão no mundo hoje. A gente está sendo desafiado o tempo inteiro e os apelos do Papa Francisco é como se a gente tem rezado sobre o Espírito Santo, né? Se agora Pentecostes passou e tal, a gente está vivendo esse tempo. É exatamente isso, o Espírito está soprando, o Espírito está questionando, o Espírito está dizendo, mas é por aqui. E aí eu estava lendo a matéria sobre o encontro do CNLB lá em Igaraçu, essa matéria aqui do nosso site, da TVX. Eu estava vendo que coisa interessante ver o laicato do Brasil ativo, né? Quer dizer, a gente fica imaginando sempre que deveria ser mais gente envolvida e tudo mais, mas tem ali, né, em todo o Brasil, em todo lugar, tem uma semente, tem gente se mexendo, tem gente comprometida. E aí eu fico pensando no lugar da CVX, né? E a gente não pode pensar também a CVX simplesmente assim como uma comunidade em crise. Aliás, todo mundo está em crise, né? Mas assim, a gente pensar, a igreja está em crise. Mas eu digo, a gente não pode pensar esse momento como uma coisa ruim, né? A gente tem que pensar como uma coisa interessante, né? Porque, veja, o próprio lema do encontro mundial, discernir caminhos para a esperança. Nossa, há caminhos. A gente precisa discernir que caminhos. A gente precisa ler os sinais. E o tempo todo foi assim desde o início da igreja. E desde o início de qualquer movimento na igreja, qualquer congregação, qualquer iniciativa,
né? Então, a gente precisa, de fato, entrar e assumir isso, né? Nós não somos eternos, nós vamos ficar para sempre. A gente está aqui, de fato, para se colocar à disposição e sabendo que é para isso que a gente veio. Deus chama a gente para servir, não é para reinar, no sentido assim, né? Os próprios, Jesus Cristo coloca todo mundo nessa dinâmica, né? O Papa que vem, os bispos que vêm. Às vezes eu fico olhando, toda quarta-feira é dia de aparecer nome de novos bispos, por exemplo, né? E em casa a gente fica conversando sobre isso. Aí a gente fica olhando, meu Deus, a igreja se perde em tantas coisas assim, buscas de, não só na hierarquia, mas a igreja mesmo nos grupos, nos movimentos e tal, essa coisa de achar que é um privilégio ser coordenador de alguma coisa, ou ser tesoureiro, ou ser tal coisa. Não, a gente sabe que não é assim, né? De fato, a gente tem uma coisa na companhia, a gente fica brincando, a gente fala assim, olha, aquele que quer ser provincial, aquele que quer ser uma coisa, não deve ser, no sentido de aquele que procura ser, né? Aquele que procura um cargo, é sinal de que talvez não seja adequado para aquilo. Então, na verdade, não se trata disso, se trata de todo mundo se colocar à disposição e acolher o que Deus disser, mas sabendo que é para servir, para trabalhar, não é para receber os louros e dizer, olha que lindo, Rafael, que lindo a Marlene, que linda a Ana Elma, o Padre Miguel. Não, na verdade, a gente está aqui para se colocar a serviço, né? E isso é só isso, na verdade, né? O Dom Helder diz uma coisa que eu adorei, quando eu escutei a primeira vez, eu adorei, assim, acho que foi quando eu estava na Unicap que eu escutei isso, na universidade. Então, alguém me falou, agora eu lembro, não estou querendo lembrar quem foi que me disse isso, mas alguém me falou assim, olha, o Dom Helder dizia assim, o problema do elogio é quando a gente começa a acreditar nele. Olha que interessante, né? Quando a pessoa começa a elogiar, a gente começa a acreditar no elogio, aí é um problema, começa a ser problema para a gente. Pois bem, então assim, aí eu estou ouvindo a gente falar aqui, partilhar, eu fico pensando nisso, meu Deus, é interessante, né? Como é bom a gente se colocar à escuta, né? Como Santo Inácio nos exercícios diz assim, puxa vida, qualquer cavaleiro que seja sensato vai dizer sim a esse chamado, não é? Só aquele que não tiver juízo mesmo que vai dizer que não, né? No sentido, é claro que aqui a gente está falando do seguir a Jesus, não está falando necessariamente de assumir tal ou qual cargo. Não, a gente tem que estar pronto para isso, né? Para o que vier. Claro, e aí para isso vem o discernimento, né? A gente também pode dizer não. Isso está dentro do horizonte da gente, não é? Não é assim, porque a gente está fazendo, a gente tem pouca gente, não sei o quê, eu vou dizer não, sem discernir. Também não. Na verdade, a gente precisa discernir para dizer sim ou não. Agora, o problema é quando a gente começa a colocar muita dificuldade, porque o discernimento, desculpa se eu falo muito, mas assim, o discernimento não é uma coisa complicadíssima, diferente. Às vezes a gente tem situações que a gente está vendo claras das coisas, mas a gente fica colocando dificuldade. Porque isso e começa a colocar desculpa. A gente tem histórias na Bíblia desse jeito, né? Mas eu não sei falar, né? Mas eu não enxergo. A gente estava falando agora por essa questão das limitações visuais ou quaisquer que sejam, né? Mas Deus te deu tantos outros, como é que fala? Dons, não é? Então, aí Ararão disse que era gago, que não sabia falar. Moisés também falou que não sabia falar. Sei lá, eu sou jovem, Jeremias, né? Eu não sei. Então, Deus é que vai dizer, né? Eu estou precisando de você. Ele chamou todo mundo. Veja a lista que ele coloca aqui. Veja as criaturas que estão aqui. São 12, mas cada uma, né? De um jeito diferente, com as suas limitações também. A começar de Simão, né? De Pedro, né? Então, eu acho que é um pouco para provocar e para a gente se animar. Eu gosto disso. Eu acho que eu gosto de me colocar diante do Senhor como aquela pessoa assim, ó, Senhor, talvez não sirva muita coisa, mas se você acha que eu sei, vamos embora. Pode fazer de mim o que quiser. É como Maria, gente. Eis aqui a serva, né? Ela deixou que o Senhor conduzisse. É isso, eu acho que essa atitude que a gente... E é por isso que eu acho que não está funcionando, não sei, eu acho que é. Não que nós... Agora estou querendo puxar, mas eu digo assim, eu acho que está funcionando porque a gente, de fato, a gente falou aqui já, a gente sabe das próprias limitações, entendeu? E é por aí que a gente tem que caminhar, a gente está caminhando, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Muito bem. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer, eu estou coordenando, né, aqui, vamos ver. Deixar a palavra circular um pouco mais. Temos tempo? Deixa eu ver o horário. Temos pouco tempo, mas vamos então para as nossas considerações finais. Cada um tem 1 ou 2 minutinhos para dizer alguma coisa. Eu vou começar, porque daí a gente deixa
a história para Marlene contar no final. Aí, Mas acho que depois dessas palavras do Padre Miguel, assim, a gente nem tem muito o que complementar, assim, né? Acho que foi bem assertivo nessa fala. Mas eu teria um apelo, assim, né? A gente quer muito, para a gente seria muito importante, assim, ter muitos candidatos. Isso seria um retorno, assim, desse nosso processo. Se a gente fez um bom governo, assim, né, a gente estimulou as pessoas para participar, né? Eu acho que a principal função da liderança é incentivar que novas lideranças surjam. E nesse papel que a gente está, é um papel de liderança, assim, né? Então, seria muito, já falei sobre isso, né, nos noites de partilha ali, a gente acho que eu ficaria muito frustrado, assim, se não aparecerem candidatos. Esse é um apelo que eu faço. E um ponto legal, assim, é de pensar que, como no Salmo ali, de fato eu vejo os caminhos na CVX cada vez mais aplainados, assim, né? A gente vai amadurecendo e vai conseguindo descobrir caminhos que são melhores do que outros, assim, né, para viver o nosso estilo de vida. E eu acho que a SEM que assumir a partir de janeiro do ano que vem, assim, né, vai encontrar um caminho ainda mais verde, mais bonito e com várias possibilidades, né, que foram construídas por todas aquelas pessoas que antecederam a gente e também pela gente nesse momento e a ser construído em conjunto com as coordenações regionais, né? Não somos esses 5, né, os que governam a CVX Brasil, assim, né? São muitas pessoas, são coordenadores regionais, são equipes, né, nacionais, comunicação, de economato, equipe de formação. formação, enfim, a gente não faz as coisas sozinhos e tenho a confiança de que para além de todas as pessoas, Deus caminha conosco, né? E Santo Inácio nos ilumina e Maria nos inspira a dizer os nossos sims sempre. Eu também fico satisfeita com esse encerramento, né, do Padre Miguel e o apelo de Rafael, né? E assim, tem uma coisa que me deixa muito, assim, contente, né, feliz nessa função que a gente vem tendo agora dentro da coordenação, de nessa posição de coordenar, de unir pessoas, né, a gente conseguir perceber a ação do Espírito Santo nos vários lugares de uma maneira pulverizada dentro das atuações da CVX ou do despertar de algumas pessoas, né, da CVX, e a gente conseguir fazer o link, né, perceber, nossa, aquilo que está acontecendo ali em Minas, de repente, no Sul, tem gente fazendo igual, mas eles não sabiam o que estavam fazendo, então, assim, já estão recebendo inspiração do Espírito Santo, e aí, qual é o nosso papel? Dizer, olha, se escutem, né? Deem as mãos, né? Observem que vocês estão fazendo coisas semelhantes, né? Então, isso é um dos prazeres, né, que eu acredito que quem esteve e está nessa função, né, nesse serviço de coordenação nacional, consegue alcançar por graça, né, divina. E nisso eu consigo também ver alguns despertares, assim, em relatos de pessoas que se candidataram para a coordenação mundial, né, e que nós estamos lendo, né, todas as descrições, inspirações e tudo, e a gente perceber na escrita de muitas daquelas pessoas isso também,
né? Eu estive em tal função nacional, já estive em função, né, em serviço mundial, e assim, vejo que tem coisas semelhantes que acontecem, mas o nosso papel é fazer o link, né, para dizer, olha, o Espírito está agindo nos vários lugares, deem as mãos, né? Então, é realmente uma graça divina, um sinal de que somos também pessoas abençoadas nesse chamado, né? Nesse se dispor a trabalhar juntamente. Também nesse dar as mãos, aplainar os caminhos, avançar para águas mais profundas. Uma coisa que me vem é que nós tenhamos o ânimo e a generosidade para estar nesse grande barco que leva a CVX adiante. É o desejo que fica para mim. Marlene? Para mim fica toda essa certeza, né, de que o Senhor vem confirmando muita coisa para nós, né? E eu fico imaginando a próxima 100, né, próxima equipe, e a gente, eh, participando, a gente enquanto membro CVX, né, procurando dar apoio aos que estiverem na coordenação, né, igual a história, né, que com certeza vocês conhecem, né, do dos gansos, né, que eles vão numa formação em V, e aí quando, alguém fica cansado, outro vai à frente, quando alguém se machuca, quando um deles se machuca, outro ajuda. Então, é a gente perceber, né, que quando terminar o nosso mandato, nós vamos para o fim da fila, mas também nós vamos, compreender, nós vamos perceber, né, o que vai acontecer com a próxima coordenação, por quê? Porque muita coisa a gente já vai ter vivido, a gente já vai ter percebido como é que o que que acontece, a gente já vai ter conhecido a coisa pelos bastidores, né. Então, eu acho que isso quando nós sairmos, né, nós vamos levar para a nossa vida de CVX, uma experiência muito profunda, né, um desejo muito grande de estar profundamente apoiando quem estiver conduzindo o grupo daqui para frente, né. É isso, né? E assim, é interessante, eu estava aqui pensando essa nossa partilha, um pouco iluminado pelo encontro de terça-feira da província, quando a gente abriu, lançou, né, o encontro, a Marlene estava lembrando no início, o encontro lançou o encontro nacional da, da província do Brasil em 2024, no ano dos 500 anos da peregrinação de Santo Inácio a Jerusalém. E eu estava vendo aqui, na verdade, nós somos todos peregrinos, né? E é importante a gente se pensar assim mesmo, e de olhos fixos em Jesus. Na verdade, a gente não pode tirar os olhos de Jesus. A referência é essa. O nosso referencial é esse. Estamos seguindo Jesus. E todo o referencial de todas as nossas coisas, as coisas que fazem parte da nossa vida, né, os nossos discernimentos, tudo é Jesus, né? E eu lembro agora, para terminar, né, quando Jesus, ele viu que os discípulos estavam discutindo ali quem era o maior, quem era o menor, não sei o quê. E aí Jesus disse, olha, presta atenção como é que as pessoas, os grandes, os líderes, os grandes do mundo agem, não é? Com autoritarismo, oprime, opressão. Aí ele diz, entre vocês não deve ser assim, né? Então ele convida a todos a servir. E ele dá o exemplo lá no Lava Pés, não é? Então que Deus nos ajude a continuar um pouco com essa atitude, né? De ajudar uns aos outros, de acarinhar uns aos outros, no sentido
dizer, olha, estamos juntos, olha, você pode contar comigo. E aquela coisa de lavar os pés é tão lindo, né? A coisa do lava-pés, eu estava lembrando aqui enquanto falava. Então, que Deus nos ajude a viver isso e que nós possamos continuar esse caminho no TVX com essa consciência de que Deus nos chama para testemunhar o reino, como Jesus diz aqui no Evangelho que a gente acabou de receber, né? O reino de Deus está próximo, vocês receberam de graça, então também dê de graça, né? Então, aqui essa gratuidade e esse coração generoso e misericordioso seja a marca, né, da vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão de Santo Inácio, peregrino, abençoamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos em paz, animados, e que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que encontro bonito, gostei. Bom demais a gente se ver. Ah, teve print, o Rafael? Já teve o